Som. Som. Uma boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão plenária. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Alan Ribeiro, vereador Marquinho, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 27ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo Penha que faça a leitura do versículo da Bíblia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2021, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Dr. Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 26ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretária vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni da Silva Teixeira, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Marco Antônio Santos da Conceição, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Lucas de Oliveira Cordeiro, Flora Maria Salles França Pinto e Alan Souza Ribeiro.
os vereadores Paulo Sérgio Conceição dos Santos e Rodrigo Carlos da Silva Penha justificaram a ausência. O vereador Marquinho leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 25ª sessão ordinária, ofícios 029 e 030 de 2021, ofícios à Câmara número 60, 64 e 65 de 2021, projetos de lei 071 e 073, em matéria votada no expediente foram requerimentos 135 a 146, indicações 796 a 799, 807, 819 a 835 de 2021 e moções de aplausos. Vereadores inscritos no expediente: vereadora professora Flora, vereador Marquinho, vereador Tunico Gama e vereador Alan Ribeiro. Matéria votada na ordem do dia: projeto de resolução 002 de 2021 e projetos de lei 043, 060 e 066 de 2021. O vereador Lucas Cordeiro discursou no expediente final. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, o vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2021. A ata está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao senhor primeiro secretário que faça leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Ofício número 022, à presidência da Câmara Municipal de Paraty. Justificativa de ausência em sessão ordinária. Ao cumprimentá-los cordialmente, servo presente para comunicar que o vereador Tunico Gama, por motivo de forças maiores, estará ausente na sessão ordinária de 2021. Sem mais para o momento, formulamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, vereador Tunico Gama. Assunto: justificativa de ausência. Ao cumprimentá-lo cordialmente, serve presente para comunicar que o vereador Sanica, por motivos de força maior, estará ausente da 27ª sessão ordinária de 2021. Sem mais para o momento, formulamos votos de elevada estima e consideração. Vereador Sanica. Resposta ao ofício número 123 de 2021. Cumprimentando cordialmente, venho por meio dessa informar que possuímos serviço com ativação de postos com militares efetuando serviço de salvamento marítimo e prevenção em 5 praias da Trindade, que são elas Cepilho, Praia de Fora, Rancho, Meio e Caixadaço. Nossa área de cobertura abrange também as 5 praias da região de Mambucaba, com apoio do nosso destacamento, que são as seguintes: Praia Brava, Vila Histórica, Mambucaba, Coqueiro e Prainha. Cabe ressaltar que algumas dessas praias estão dentro do município de Angra e que tais militares são distribuídos nas áreas supracitadas em detrimento a uma série de fatores a serem considerados conforme o período do ano, as condições climáticas, feriados e festividades locais. Possuímos equipes multidisciplinares em diversas áreas de salvamento, busca e resgate para atuarem em todos os territórios do município de Paraty. Mesmo com reforço de efetivo nos dias de maior fluxo de pessoas na cidade, o nosso grupamento possui 3 viaturas de pronto emprego, sendo uma de combate a incêndio com capacidade de 4.000 litros de água, uma viatura de busca e salvamento e uma UTI móvel básica, mais 3 picapes para apoio às operações de serviço, e contamos ainda com uma moto aquática e um bote de alumínio para as mais diversas missões em nossa área de atuação. Através de telefone 193, podemos ser acionados de forma gratuita de qualquer tipo de aparelho telefônico, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Esse ofício é em resposta ao ofício encaminhado pela Comissão de Defesa do Cidadão, feita por mim, pela Flora e pelo vereador Marquinho, questionando o Corpo de Bombeiros sobre guarda-vidas na Praia de Trindade e na Praia do Sono. Não falaram sobre o sono e não falaram nada se estão planejando algo. Vamos segurar um minutinho para chegar a moção de aplauso do vereador Marquinho, para dar continuidade aos requerimentos, ok?
Fica à vontade, vereador. Bom, boa tarde a todos. Quero chamar aqui à frente os estagiários do fórum, qual a gente vai estar homenageando aqui com essa moção de aplauso. A gente fez essa moção de aplauso, tá? Quero agradecer aqui a casa, que foram favoráveis, não só do Marquinhos, mas como dessa casa. Esses aqui são os estagiários, serão os novos advogados, até mesmo profetizar na vida deles, né? Juízes. E eles que faz andar aqueles processos lá do fórum, eles que ajudam, auxiliam, né? Então, nada mais do que justo nós também estarmos conhecendo aqui, né, reconhecendo o trabalho desses jovens que vão estar aí também defendendo a sociedade, e acredito que o nosso município também precisa de pessoas formadas, capacitadas para estar nos ajudando, tá? Então, passo aqui a mão de vocês. O serviço de vocês? Primeiramente, eu quero agradecer pelo esse reconhecimento, né? Nosso trabalho é bem... A parte burocrática chatinha a gente que faz. Quero agradecer mesmo pelo reconhecimento, agradecer pela paciência de todo mundo que vai lá no fórum, que lida com a gente, pela educação. Obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês. Pode dar continuidade, vereador. Requerimento número 148 de 2021, ao presidente da Câmara, requeiro que seja oficiado o prefeito municipal de Paraty, senhor Luciano Vidal, solicitando as seguintes informações. Quais os critérios utilizados para a permissão de uso de box no cais pesqueiro da Ilha das Cobras? A permissão de uso dos boxes foi precedida de edital ou concorrência? Quantos boxes se encontram ocupados? E quem são os permissionários que utilizam? Que sejam informados os dados de todos os permissionários e que ocupam os boxes do cais pesqueiro. Requerimento do vereador Marquinho. Requerimento do vereador Marquinho, de número 148/2021, está em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 753, solicita término da pavimentação asfáltica na rua Visconde do Rio Branco, no bairro do Jabaquara, reiterando a indicação número 385. Indicação número 810, solicita colocação de placa indicativa na entrada do bairro Caboclo, com o nome do bairro. Indicação número 811, solicita substituição de lâmpadas queimadas na rua João de Deus, no bairro da Ilha das Cobras. Indicação número 812, solicita que seja solucionado alagamento das ruas João Martins e Beira Rio, próximo ao terminal pesqueiro, no bairro da Ilha das Cobras. Indicação número 813, solicita substituição de lâmpadas queimadas dos refletores e manutenção da rede elétrica no campo do bairro da Taretuba. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 815, solicita construção de creche no bairro do Corisco. Indicação número 816, solicita revitalização da rua José de Barros, Beira Rio, localizada entre os bairros Parque da Mangueira e Portão de Ferro 1. Indicação número 817, solicita iluminação pública sobre a ponte do CIEP e reitera a indicação 001 de 2021. Indicação número 820, solicita criação de área de lazer no bairro Vila Dom Pedro I. Indicação número 844, solicita iluminação pública nas ruas Souza, Rua Antiga Fábrica de Blocos,
e Lopes, no bairro Várzea do Corumbê. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 841, solicita manutenção da Escola Municipal do Campinho. Indicação número 842, solicita reparo dos bancos da Praça do Pontal. Indicação número 843, solicita reparo do buraco localizado na Estrada da Graúna, no trecho entre o campo de futebol e o Morro da Café, no bairro Graúna. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinho está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 861, solicita colocação de placa que proíba a colocação de cadeados na ponte do Pontal. Indicação número 862, solicita instalação de um ponto de ônibus na Rua do Roque, no bairro do São Roque. Indicação número 863, solicita revitalização e reforma na Escola do Penha. Indicação número 864, solicita que a Prefeitura apoie os escritores da memória do município. Indicação número 865, solicita instalação de container para a sala de aula nas escolas do Corisco e do Pantanal. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 849, solicita a construção de ponte antes da entrada da Casa do Jacaré, no bairro Cabral. Indicação número 850, solicita instalação de canaletas na rua projetada 11, depois do Engenho, no bairro do Corisco. Indicação número 851, solicita pavimentação asfáltica na Rua dos Coqueiros, no bairro do São Roque. Indicação número 867, solicita pavimentação asfáltica na Rua Assembleia, no bairro Sertão do Taquari. Indicação número 868, solicita construção de ponto de ônibus nas margens da rodovia Mário Covas, sentido Angra, no bairro Barra Grande, em frente ao restaurante Sabor da Roça. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 839, solicita desobstrução dos bueiros na rua Jango Pádua, próxima à padaria Delícias de Minas, no bairro Parque Imperial. Indicação número 857, solicita inclusão de modalidade de esportes eletrônicos nos Jogos Estudantis de Paraty. Indicação número 858, solicita instalação de telefones fixos e banda larga nas ESFs do município. Indicação número 859, solicita a inserção de tampas nos bueiros da Rua A, no bairro Vila Dom Pedro I. Indicação número 860, solicita melhorias da rua à esquerda do Areal do Janque, no bairro Portão Vermelho. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. E aqui uma indicação feita conjunto entre eu e a professora Flora, solicita a mudança do nome da rua Guapuruvu para a Rua Pintor Júlio Paraty, no bairro do Caborê. Indicações do vereador Lucas e professora Flora está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Rodrigo Penha para o agraciamento com moção de aplausos aos coveiros municipais do cemitério São Francisco de Assis. Invisível para boa parte da sociedade, nossos coveiros José, Genilson, Rogério, Marco Aurélio, Valdecir, Fábio e Ivan se destacam durante a pandemia, pois pouco sabíamos como lidar com a situação e eles, mesmo sendo linha de frente, exerceram com maestria sua profissão. Destacamos também que os coveiros cuidam da segurança, limpeza e organização das covas e jazigos. Além disso, cavam sepulturas, realizando posteriormente o recobrimento, transportam caixões dentro do cemitério durante sepultamento e exumação.
Em geral, sem o coveiro não há logística necessária para atender as demandas diárias do cemitério municipal São Francisco de Assis. Pelo motivo exposto, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder moção de aplausos aos coveiros municipais do cemitério São Francisco de Assis. Moção de aplausos do vereador Rodrigo Penha. Moção de aplauso do vereador Rodrigo Penha está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovado por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Rodrigo Penha para agraciamento com moção de aplausos a Flávia Carolina Mendes Cruz, pelo excelente profissional que exerce a função de servente geral no velório municipal, zelando e cuidando do espaço onde recebemos nossos entes queridos juntamente com sua família para o momento de despedida. Além da sua função, acolhe com carinho, atenção e cuidado para com todos. Pelo motivo exposto, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder à senhora Flávia Carolina Mendes Cruz a presente moção de aplausos. Moção do vereador Rodrigo Penha. Moção de aplausos do vereador Rodrigo Penha está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplausos aprovado por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Lucas Cordeiro para o agraciamento com moção de aplausos à equipe do programa Saúde na Escola de Paraty, em reconhecimento ao profissionalismo da equipe e às ações que vêm sendo realizadas no âmbito público, integrando a comunidade escolar e setores da rede de saúde, educação e áreas sociais, com foco no desenvolvimento de estratégias frente às situações de vulnerabilidade de crianças, adolescentes e adultos. Para mais, toda a articulação entre as redes municipais buscam fortalecer os vínculos com as comunidades e garantir os direitos às políticas básicas de educação e saúde. Graças à competência e ao comprometimento dos agraciados em assessorar o poder público, toda a equipe do PSE e parceiros contribuem para uma atuação atualizada e integrada no que se refere à educação e saúde no município, com total garantia e respeito aos direitos humanos de todo cidadão. Pelos motivos expostos, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder à equipe do programa Saúde na Escola a presente moção de aplausos. Moção do vereador Lucas Cordeiro. Moção de aplauso do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovado por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Lucas Cordeiro para o agraciamento com moção de aplausos ao senhor Márcio Henrique de Souza Mota, em reconhecimento à atuação e dedicação profissional como coordenador do projeto Saúde na Escola. O texto é o mesmo. Pelos motivos expostos, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder ao senhor Márcio Mota a presente moção de aplausos. Moção do vereador Lucas Cordeiro. Moção de aplausos do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovado por unanimidade. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, seja constatada nos anais dessa Casa Legislativa moção de pesar à família do senhor Wallace Raiol da Silva Pacheco, em razão de seu falecimento ocorrido na data do dia 10/9/2021 do corrente ano. Seja dado conhecimento da presente moção à família do ilustríssimo senhor Wallace Raiol da Silva Machado. Moção de pesar do vereador Alan Ribeiro. Moção de pesar do vereador Alan Ribeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de pesar aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia as palavras aos vereadores inscritos. Vereador Rodrigo da Banca. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores,
funcionários da casa, nosso amigo Alex, representando o executivo. Apresentamos algumas indicações, término da pavimentação asfáltica no Rua Visconde do Rio Branco, no Jabaquara, pedindo a placa indicativa na entrada do bairro Caboclo, um pedido dos moradores, porque compram, principalmente agora, se compra muito pela internet, né? E não localizam o bairro, porque é um bairro que logo em cima da ponte, né, na entrada do portal, e não tem nenhuma identificação, então a gente tem essa dificuldade lá, em pedido dos moradores. Pedindo a troca de lâmpadas queimadas na Rua João de Deus, na Ilha das Cobras, na verdade, a Rua Todos os Santos, diversas ruas na Ilha das Cobras com esse problema. Então a gente está fazendo indicação. Também pedindo a manutenção, a solicitação, né? Solicitando a substituição de lâmpadas queimadas, os refletores e manutenção da rede elétrica no campo do bairro de Tarituba. Os campos de futebol estão com esse problema, a secretaria está com dificuldade na compra dessas lâmpadas, né? Eu até falei com o Fabrício, encaminhei até um ofício para ele semana passada falando a respeito. Realmente são lâmpadas que tem uma conotação diferente, são lâmpadas diferentes que demoram um pouco mais mesmo para comprar, enfim. É uma pena porque os campos sofrem, as pessoas do bairro, muitas dessas comunidades, somente o campo de futebol é área de lazer. Falando da escuridão, falar mais uma vez do Curisco, né, também encaminhei ofício ao Fabrício essa semana. Ontem até liguei para ele à noite. E por quê? A reta principal da estrada do Curisco, senhor presidente, teve o cabo, mais uma vez, o cabo de baixa tensão furtado. Poxa, são quase 100 metros de cabo que roubam. E é a segunda vez que fazem isso. E a comunidade sofre muito, porque do acesso, o pessoal que vem trabalhar de bicicleta, até porque a empresa de ônibus e algumas vans também não tem todos os horários. Os finais de semana e os feriados, o último ônibus por isso que é 8h30 da noite. E as pessoas que trabalham aqui no centro histórico, nos restaurantes, nos bares, que fecha aí 10h30, 11 horas, meia-noite, não tem como ir embora, tem que ir embora de bicicleta. E aí fica tudo apagado. Sabe, é uma área de mata até chegar na vila e precisa da iluminação, né? Foi uma luta de muito tempo. E no mandato passado a gente brigou muito, lutou muito. E o atual prefeito, Luciano Vidal, quando esteve um período à frente da prefeitura, por ocasião de férias do prefeito Cazé na época, ele iniciou esse processo de iluminação ali. Então, Alex, é uma pena, né, que as pessoas não entendam. Eu peço aos moradores do Curisco, ao verem algum movimento estranho ali, que denunciem, que liguem para o 153, né, se verem algumas pessoas ali, principalmente fora de horário, mexendo na fiação. Se não for caminhão da Enel, se não tiver identificação da Enel, se não tiver identificação da prefeitura, que os moradores liguem para o 153 e denunciem, porque é um absurdo. A gente está desde quinta-feira lá, esses trabalhadores, todo mundo passando essa dificuldade, e vai demorar. Até se fazer uma licitação, comprar os cabos, colocar no lugar, então é bem complicado essas coisas. Outra situação com relação ao Covid, preocupa muito, mais óbitos. Semana passada nós perdemos a mãe do Robinho, hoje seu irmão, Luizinho, a dona Juliana, foi semana passada, agora foi o filho. Quer dizer, muito triste. Estava um tempão estabilizado, será que a gente pode falar isso, né? Em 107 mortes, semana passada já estava em 111. A gente já fica sabendo de mais pessoas que estão sendo entubadas. Por favor, gente, o Covid está aí. A gente tem que ter consciência. Continua, a pandemia continua. E agora parece que mais forte, sabe? E agora também as escolas, parece que sexta-feira as crianças vão ser vacinadas, de 12 a 18 anos. Importante esse passo, que bom. Né? As escolas são sempre onde as crianças estão mesmo, né? Já vai aliviar em muito a fila. Peço aos pais também que têm que não querem que os filhos vacinem e tudo, repensem essa decisão. Sabe? A gente está vendo quanto aliviou os hospitais a questão da vacina. É muito sério. Então, tem questões que são políticas, sabe? Tem questões que são técnicas, tem questões que é a ciência que está falando, é a ciência que está gritando. Então, a gente tem que ter um pouco de consciência, sabe? Quando a gente começa a dizer não à vacina, espalhar essas questões que não à vacina, não à vacina, é o mundo inteiro que está se vacinando, sabe? A gente vê pela televisão, às vezes, os esportes, já alguns países com os estádios abertos, com tudo aberto, por quê? Está todo mundo vacinado, sabe? Então, a gente precisa entender isso. Queria também parabenizar o Lucas mais uma vez aqui pelo evento de hoje de manhã, sabe? É sempre importante. Setembro Amarelo é um mês que a gente precisa debater muito, sabe? A questão da depressão está cada vez mais forte, mais difícil, e é uma doença silenciosa
difícil de se tratar, sabe, cara de se tratar. Eu sempre brigo aqui, sempre falo, nós precisamos de mais psiquiatras e psicólogos na rede. Nós precisamos aumentar o número de psiquiatras na rede municipal de saúde, principalmente nos ESFs. A coisa está muito grave, sabe, cada vez mais grave. E pessoas estão adoecendo em casa, principalmente por causa da pandemia, os idosos, vários adolescentes com essa questão toda, sabe, a gente precisa enfrentar isso. Só tem uma forma, são com os profissionais da área, e precisa ampliar. Não dá mais para a gente ficar só com um psiquiatra para toda uma população. É muita gente precisando, sabe, e muitas pessoas tentando mesmo suicídio. Então é preocupante e a gente precisa enfrentar isso, e a Câmara, nesse ponto, faz esse papel. Já tem alguns anos que a gente faz essa discussão aqui, e precisa avançar, sabe, precisa avançar para as escolas, precisa avançar para as famílias, para as igrejas. A gente precisa provocar isso. E parabéns, Lucas, pela atitude, fico feliz, porque é importante ter um profissional gabaritado como eu tinha falando a respeito dessa situação. E também queria aqui falar a respeito da moção de aplauso dos coveiros aí, gente, sou estranho às vezes, né? Mas eu perdi um cunhado com Covid. E esses homens lá em cima do cemitério, eles correm um risco danado. Eles têm que colocar uma roupa toda de plástico, não sei se vocês já viram, máscara, capuz, sabe? São famílias também, eles também têm as famílias deles, eles não têm horário, sabe? O cemitério está muito bem cuidado, diga-se de passagem, porque durante muito tempo o cemitério foi um problema, sabe? Hoje está lá gramadinho, arrumado, organizado, mas as gavetas já estão acabando. Tamanha quantidade de pessoas estão morrendo, né? Vários jovens também. Então é uma preocupação muito grande. A capela do cemitério, aquilo é uma vergonha, precisa ser arrumado, sabe? Precisa iluminar o cemitério, precisa ter uma situação diferente ali, de mais segurança para os jazigos, segurança até para eles mesmos que estão trabalhando lá. E motivado por tudo isso, sabe, é que a gente resolveu dessa moção de aplauso. Outro problema que a gente fala do velório municipal, que eu falo que é o necrotério, eu sempre falo que ele tem que ter divisórias, sabe, ao meu ver. Tem espaço para isso, pelo menos mais 2 salões. Ficariam 3 salões. Em algumas situações é constrangedor, até por questões, às vezes, de religião. Não era para ser assim, né? Mas era, eu já presenciei situações ali, por causa de uma religião, de outra. Estava com os ventiladores com problema também. Essa moça que a gente está agraciando é que zela hoje lá pelo necrotério. Então, é toda uma questão que é um momento que a gente só vê quando acontece, com a gente ou com algum conhecido, né? E está muito triste, a gente está vendo muito triste em Paraty. Eu sempre falo para as pessoas, não é momento de festa, não é momento de alegria. A gente vive um momento hoje de reflexão, de amor ao próximo, sabe? Até que ponto a minha atitude vai afetar ou tirar a vida de alguém? É isso que a gente tem que começar a pensar. Até que ponto o fato de eu estar todo final de semana lá no bairro do Pontal, aglomerado no pagode, 100, 200 pessoas, estiver ali na avenida, perto do semáforo ali, 100, 200 pessoas aglomerado, na boate, nas festas, por aí, até que ponto isso vale a vida das pessoas? Porque pessoas estão morrendo, né? Ah, está vacinado, não pega, não pega. Pega sim, né? Nem todo mundo que está vacinado vai conseguir se safar, não. Então a gente tem que ter essa consciência, sabe? A gente vive numa cidade que precisa receber o turista também tem que se enquadrar. E aí eu faço uma crítica, sim, à prefeitura, que a gente precisa alertar com faixas, com cartazes, com carros de som, com guardas aqui na entrada do centro histórico, principalmente nos finais de semana, falando, coloca máscara, coloca máscara, coloca máscara. A gente não está fazendo isso. Então vai estourar na gente mesmo. É o garçom que pega, infelizmente, no trabalho dele, leva para dentro de casa para o pai e para a mãe, é o enfermeiro, sabe? É o varredor de rua, é o balconista, sabe? Então a gente precisa alertar mais. Eu acho que a gente está alertando pouco, parece que acabou o Covid. Não acabou. Tá, gente? Então essas são minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alan Ribeiro. Com a palavra o vereador Marquinhos. Com a palavra a vereadora Flora.
boa tarde a todos e todas. Achei que o Rodrigo ia fazer uma gracinha quando leram o negócio do cadeado. Eu solicitei de fazer um cartaz, porque foram tirados todos os cadeados ali da ponte, e nós elogiamos, que ficou bonito, né? E já começou de novo a botar cadeado. Então, a gente está sugerindo aqui fazer uma placa simpática, né? Bota o nome lá da ponte, enfim, e faz uma graça. Aqui, afinal, não é Paris, né, Rodrigo? Nós estamos na Ponte Neuf, bota o ponte lá. Eu vou ter que enferruja, que pesa, e que não tem essa tradição aqui. E se começar a ter, né, melhor coibir antes. Então, aqui eu pedi um ponto de ônibus coberto na Rua do Roque, porque o pessoal que mora lá em cima foi agraciado, né? A gente fez uma indicação de concreto, só que o pessoal não tem ponto. Então, quando está chovendo, as mães com as crianças, que são as pessoas que eu conheço melhor, a agricultora acaba tendo que andar bastante para ficar abrigado num ponto de ônibus, e lá já tem bastante morador. A gente está pedindo aqui para dar uma olhada no prédio da antiga escola do Penha. Um prédio como aquele, que está completamente desativado, ele já foi lá um pequeno museu do Caminho do Ouro, ele já foi lá um ponto de apoio com banheiro para turista, mas, na verdade, a função principal do prédio é ser escola, né? E eu fico com muita dó das crianças que têm que pegar ônibus lá em cima, os pequenininhos da educação infantil, para estudarem no Pantanal. O correto é, pelo menos, que a educação infantil aproveite aquele prédio e as mães não fiquem preocupadas de mandar os pequenos de ônibus, né? Eu acho que, assim, a escola de bairro ainda é a melhor solução para o convívio comunitário. Então, é por isso que a gente indica. A gente indicou também uma coisa aqui que me é muito preciosa, que é a história de apoiar as pessoas a escreverem as suas memórias, né? São ações bem fáceis. Se você der um caderno em branco, indicando, né, como foi a vida da pessoa, e se a pessoa não sabe escrever, indicar pessoas da Secretaria de Cultura, por exemplo, para fazer gravações e depois transcrever, a gente vai ter uma memória da cidade muito importante, porque a gente tem perdido muitos mestres, mas a pessoa não precisa ser mestre de nada. Uma dona de casa é tudo que a gente precisa para saber como as pessoas moravam antes, como vivia Paraty em épocas atrás, né? E tudo isso eu considero muito importante, não só como historiadora, mas para reverenciar o nosso jeito de estar, né, no mundo. Nós somos paratienses, e eu acho bem importante. Quem conhece livro de memória sabe que é uma delícia ler. A dona Maria Tereza escreveu Memórias Frutíferas, que é a história do tempo lá do Fundão. Foi tão legal que ela escreveu o segundo livro sobre a infância dela. A dona Irma Zambrotti tem aquele livro A Menina e a Coruja, que também é muito interessante, que é do tempo da infância dela. E, enfim, eu acho que a gente precisa valorizar essas pessoas que escrevem de memória e a gente ter um acervo. Bom, e por último, a gente está pedindo a instalação de container, porque a gente tem visitado também a escola e tem visto como a Escola do Corisco, por exemplo, eles estão fazendo rodízio de horário porque não tem salas suficientes para o número de alunos. Um bairro que cresceu muito, né? E a educação realmente não dá conta, em termos de infraestrutura, de aumentar. Então, momentaneamente, o container é uma solução, não é uma solução definitiva, mas é uma solução possível agora. No Pantanal, a mesma coisa. Então, são essas as minhas palavras. Depois eu parabenizo você e eu mesmo pelo simpósio. Tá, Rodrigo? Poxa, Rodrigo, devia ter te mandado o material do nosso simpósio. Depois eu vou falar dele. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura
da matéria que entrará em pauta. Projeto de Lei número 043 de 2021 dispõe sobre a criação do Observatório da Educação. Origem Poder Legislativo, autora vereadora professora Flora. Segunda votação. Projeto de Lei de número 043 de 2021 está em discussão. Com a palavra a vereadora Flora. Pessoal, então, o tema da educação sempre deve ser cercado de especial atenção, claro. E o que é o observatório? O observatório é uma rede de olhar sobre a educação para você ter dados, porque, afinal, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, mas isso não é o caso da educação de Paraty. A gente sabe onde a gente quer chegar, numa educação de qualidade, inclusiva, né, para todos. Então, por que é importante o observatório? É para ver os dados de evasão, de repetência, buscar as causas principais disso, principalmente das meninas que evadem muito pela maternidade, pelo trabalho doméstico. Além desses dados de evasão e repetência, é muito importante a gente, agora que tem o programa Saúde na Escola, ter dados sobre a questão de depressão, de famílias que têm o Bolsa Escola, quem não tem Bolsa Escola, quem foi agraciado com isso ou aquilo, por exemplo. Ter um dado, quem são aqueles que ganharam as Olimpíadas da Matemática, quem foram os melhores alunos, tudo cabe dentro de um observatório. Então, na verdade, você tem uma gama aí de olhares para a educação que eu acho que a gente só tem a ganhar. Então, é isso. Projeto de lei continua em segunda discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo da Banca. Vereadora Flora, o projeto é muito importante nesse linear toda da educação, para poder ter essa coisa da gente saber todas essas ações e também de traçar novos rumos, né? A gente fica refém, porque nós, vereadores, vamos até as escolas, a gente vê as dificuldades e a gente relata as dificuldades, mas como o gestor faz para solucioná-las? Acho que o observatório tem muito a ver com isso também, né? De poder analisar todas essas questões, somar. Seria importante que ele realmente fosse colocado em prática, com o observatório da questão da mulher também, que foi votado nesta casa, e eu acho um projeto excelente, sabe, e tem muito a ganhar com isso. Sobre a questão dos exames, eu sempre falo isso, essa parte da saúde na escola, tem uma lei já do nosso mandato relacionada à audiometria, que é fundamental que se faça, tem Paraty profissional, a parte oftalmológica também, nós temos equipamentos no SIS, viraram leis, né? São leis importantes para que a gente veja se nossas crianças nas escolas têm problemas de audição ou de visão, e que precisam ser levados mais a sério, porque muitas das crianças têm dificuldade na aprendizagem, minha professora sabe muito bem disso, muitas delas questões às vezes simples, um aparelho auditivo, mais próximo do quadro, de repente um óculos, que não é tão difícil assim, nem tão caro, que não se possa solucionar. Então o observatório acho que ajudaria muito nisso também, nessa questão da saúde, principalmente, né? Eu estava agora falando da vacinação que vai ser sexta nas escolas, né? Então essas questões todas ajudam muito o gestor ter o passo certo de como dar, e também se assemelha muito com o projeto agora do vereador Paulo Sérgio, que vai entrar em votação também hoje, o aluno nota 10, são projetos importantes na área da educação, meu voto é favorável e espero que a gente faça mais ações nessa área. Projeto de lei continua em segunda discussão. Projeto de lei está em segunda votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei de número 043/2021, que dispõe sobre a criação do Observatório da Educação, está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 060 institui a Semana Municipal da Educação de Paraty e dá outras providências. Projeto de lei de origem do Poder Legislativo, autora vereadora professora Flora. Segunda votação. Projeto de lei de número 060/2021 está em segunda discussão.
Projeto de lei está em segunda votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei de número 060/2021 está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 066. Projeto de lei número 045 de 2021 dispõe que todos os eventos públicos patrocinados ou organizados pela Prefeitura Municipal de Paraty e os privados com fins lucrativos passarão a disponibilizar 5% das vagas destinadas público a pessoas com deficiência. Origem Poder Legislativo, autores vereador Rodrigo Penha e vereadora professora Flora. Primeira discussão. Projeto de lei de número 045 de 2021 está em primeira discussão. Projeto de lei está em primeira votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 066 de 2021 cria o diploma aluno nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio das redes de ensino estadual e municipal de Paraty e dá outras providências. Origem Poder Legislativo, autor vereador Paulo Sérgio. Primeira discussão. Projeto de lei de número 066/2021 está em primeira discussão. Projeto de lei está em primeira votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos ao expediente final, franqueando as palavras aos vereadores inscritos. Vereadora Flora. Agradecer aqui a votação, né, também da Semana Municipal de Educação, dizer que militamos a vida toda na educação e sabemos que uma semana destinada à valorização, ao pensamento, a dar a possibilidade da gente fazer seminários, conferências, encontros, é pouco, mas já é muito significativo. Então, a gente acredita que essa semana, que tem o dia 15 de outubro, deve ser bastante reverenciada, né? Agora também eu quero parabenizar pelo debate hoje sobre, principalmente sobre saúde mental, né, na pandemia, e que envolveu a questão da escola e como que a escola vai poder acolher, nesse momento, crianças que ficaram 1 ano e meio, 2 anos sem estudar. A minha preocupação é bem as crianças de 0 a 6 anos, né, principalmente por causa do papel da escola na estrutura emocional das crianças, porque a escola é onde você fortalece a tua inteligência, não só cognitiva, mas principalmente a emocional, de se relacionar com as pessoas, e a sensorial, de você viver coisas diferentes. Então, me preocupa muito. Então, eu quero falar, Rodrigo, que eu devia ter feito propaganda. Nós fizemos um simpósio com a doutora Cláudia, a Coordenadoria da Mulher, que foi muito exitoso, lá na Casa da Cultura, chamava assim, tem um bebê chegando, e agora? Então, convidamos pessoas para falar sobre parto humanizado, sobre a primeiríssima infância, sobre medicina integrativa, como que é importante a formação da criança de 0 a 2 anos. Enfim, falamos de saúde da mulher e de uma série de coisas importantes envolvendo a questão amorosa entre as mulheres e os seus bebês, né? É incrível, mas toda a formação do indivíduo, ela acontece de 0 a 6 anos. Então, eu acredito muito que esse é um período que a gente precisa investir, porque a gente vai colher muitos frutos se a gente tiver esse olhar. E, Rodrigo, parabenizo você falar da pandemia, porque tem muita gente esquecendo. Eu falei sobre uma nova campanha de máscaras. A gente, sim, não pode escolher, porque não pode esquecer.
né? Não é querendo ser alarmista, nem chata, mas querendo ser realista, que a pandemia ainda não passou, e muito menos a variante Delta. E a subnotificação é geral no Brasil todo, né? Muitas pessoas não percebem, está dando em criança realmente. Então, eu acredito que tem que, sim, fazer algumas intervenções e fazer, de novo, uma campanha até uma distribuição de máscaras. Esperamos que a escola possa passar incólume, né, por esta nova onda, que a gente não chegou muito aqui, mas no Rio de Janeiro, com certeza, já. Então, são essas as minhas palavras. Lucas, parabéns. E a Coordenadoria da Mulher, a doutora Cláudia, Secretaria de Saúde, que me ajudou a organizar esse simpósio, que foi muito frutuoso. Faremos outros. Com as palavras, vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos. Acho que é pela terceira semana seguida. Eu fico responsável aqui por encerrar da última fala, quase com uma bênção apostólica aqui para terminar, para terminar a sessão. Quero dar início falando rapidamente de algumas indicações que foram feitas por nós. Uma preocupação que eu tenho tido, que eu acho que até já fiz algumas indicações sobre isso, é com relação aos bueiros que estão abertos. Muito bueiro, aberto por toda a cidade. Eu conversando com o Fabrício recentemente, ele disse que está fazendo agora um projeto que é realmente para fazer esse trabalho em todas as comunidades. Lá na Ponte Branca mesmo, né, professora Flora? O marido da professora me cobra constantemente com um bueiro aberto lá na nossa rua, no bairro da Ponte. E outras comunidades também. Ontem, no Areal do Taquari, que estive lá, eu vi alguns abertos. No Pantanal, algumas pessoas têm cobrado a gente. Eu acho que é muito importante, porque é bem perigoso essa situação. A gente fez uma indicação também com relação à colocação de telefone e internet nos postos de saúde. Algumas pessoas que trabalham nesses postos nos procuraram, principalmente em postos de difícil acesso, em que é complicadíssimo entrar em contato com as pessoas lá, exatamente por muitos deles não terem telefone nem internet. Então, é um caso até de saúde pública mesmo. Às vezes você precisa de um socorro, saber quem está no posto, ou coisas do tipo. Então, é um pedido que a gente faz com carinho aí à secretária Carla, para que nos atenda. Parabenizo a vereadora Flora pela indicação da Escola do Penha. É uma cobrança muito grande nossa ali, tanto Penha quanto Ponte Branca, Canto Azul, Canto Verde, Carrasquinho, Cachoeirinha. A gente não tem escola ali. Então, todas as crianças e adolescentes daquela região precisam se deslocar para ir ou para o Pantanal ou para as escolas aqui da cidade. Então, desde criança, que infelizmente foi fechada a escola lá da Ponte Branca, a gente passa por um problema muito difícil. O período que eu estive à frente da Associação de Moradores do Bairro era a principal cobrança da comunidade. A Ponte Branca cresceu muito, tem vários subbairros ali, como Canto Azul, Canto Verde, alguns que eu citei, e que não haveria necessidade de estar indo ao Pantanal para estudar. Temos alunos suficientes para ter uma escola ou no Penha ou na Ponte Branca para atender as comunidades ali. A gente então vai continuar cobrando para que essa escola seja reaberta, uma das duas, para atender as comunidades ali da região. Eu entreguei, hoje ofereci aqui, quero agradecer aos vereadores as moções de aplausos aprovadas, a equipe do Programa Saúde na Escola e ao Márcio, que é o coordenador. A gente vem acompanhando o trabalho deles. Eu tive a oportunidade de trabalhar com saúde na escola nos últimos anos em que estive na Coordenadoria da Juventude. Foi feito um trabalho muito interessante, agora reestruturado com o Márcio, ainda mais importante. Quero parabenizá-los e acredito que merecem toda a homenagem pelo trabalho que vem fazendo. Agora, graças ao governo também, tendo a possibilidade de ter um transporte próprio para o programa e fazendo um trabalho importante aí no município. Fiz uma indicação junto com a Flora também com relação à rua Guapuruvu, que somos cobrados constantemente por familiares, pelo Bigode também, que constantemente manda mensagem, na rua em que morou o pintor Júlio Paraty. Todos ali têm pedido enfaticamente para que a gente pudesse trocar o nome daquela rua, de Guapuruvu para a Rua Pintor,
Júlio Paraty. Consultando aqui o jurídico da Câmara, nos informaram que, por já ser uma rua que tem um nome, o ideal é que o Executivo faça essa mudança, então a gente está pedindo para que seja feito. Encerro minha fala agradecendo a todos, todo o meu gabinete, todas as pessoas que se esforçaram para hoje pela manhã a gente fazer essa ação tão importante aqui, debatendo a saúde mental na escola também, com o professor André. Tivemos aqui esse plenário com mais ou menos 50 pessoas acompanhando, participando, debatendo, com a participação da secretária de Saúde, Carla, secretária de Educação, Gabriela Gibrail também. Então, fico muito feliz de saber que estamos colaborando com uma política pública tão importante e reforço a fala do Rodrigo. Eu acredito que nós precisamos sim aumentar o quadro de profissionais, de psiquiatras, de psicólogos. Isso é algo urgente, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo, e a gente não pode fechar os olhos para isso. É gravíssimo o momento que a gente vive por causa da pandemia e também tudo que essa pandemia derivou na vida das demais pessoas. Precisamos reforçar, cobrar, e essa é a nossa função como legisladores, que a gente faça programas, já estou encerrando, que a gente faça programas, políticas públicas de qualidade, pensando na saúde mental da nossa população. Protocolei recentemente aqui um projeto de lei, um programa de saúde mental dos profissionais de segurança pública no município, que eu acho que é fundamental também, já que são pessoas que passam por estresse constante. Enfim, coloco o nosso mandato à disposição. Esse programa que nós fizemos hoje pela manhã intitulamos de Ciranda de Ideias, e a nossa ideia é que constantemente e periodicamente façamos debates de políticas públicas, trazendo a população aqui para dentro da Câmara, com temas diversos, temas atuais, para pensar em políticas públicas em conjunto com a população. Mais uma vez agradeço a todos, uma ótima tarde. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde.